vamos ter intervalo. É direto? É direto, né, professor? Opa, vamos agora. Então vamos agora, direitinho. Vamos lá. Minha gente, deixa eu abrir a câmera aqui para olhar para vocês. Que massa, 21 alunos, menos 3, 18. Nós precisamos botar 50 alunos aqui. Nós precisamos gerar concorrência, minha gente. Tem que ter concorrência, que é para a gente estudar nessa bexiga. Aliás, não tem concorrência, não. Concorrência é para quem não estuda no Sagres. Tá bem? Nós estamos acima da concorrência, só precisamos nos manter. Legal? Marcela, tudo certinho aí, minha gente? Tudo em paz? Olha aqui, Ana Clara, Ana Luísa, Cibele, Daniel, Eduarda, Esdra, Iara, Luan, Juliana, Larissa, Laura, Laura Santos entrou 2 vezes aqui, gostei. Letícia, Marcela Galvão, Maria Eduarda, é Micaele, né? Essa palavra deve ser Micaele, Tassiane, isso, Micaele, beleza. Tassiane, Vitória e Oliveira e Vitória Vasconcelos. Minha gente, vamos continuar a nossa aula? Nós vamos continuar e acabar, ó, porque hoje é a última aula da semana especial. A menos que o Sagres bote mais uma para nós, não é verdade? Bota o tanto que quiser, meu filho. Não é verdade? Vitória Vasconcelos, vamos lá, minha jovem. Minha gente, olha, esse slide, quando eu terminar, eu vou disponibilizar para vocês em PDF, tá bom? Tá legalzinho? É o slide da aula de hoje. Deixa eu começar aqui minha apresentação. Deixa eu apresentar meu slide. A aula já está gravada. Vamos começar aqui a apresentar a tela. Tá tudo certinho com vocês? Então, vamos nos inspirar num prato de feijão com arroz e um bode. E um pirão, com aquela pimentinha cheiro. Olha, para que essa aula passe rápido. Legal? Bom, minha gente, olha, continuando a aula passada, nós paramos aqui nessa questão 3. Bom, hoje nós vamos só botar aquelas definições para funcionar, tá bom? Elas precisam funcionar. E para isso, gente, eu peguei questões do Enem. As questões que não são do Enem são questões que mostram o provável avanço para onde o Enem vai quando ele resolver evoluir o nível de questões de frações, tá bom? Quer dizer, até onde o Enem cobrou, o que pode ser cobrado mais, diante de como o Enem vem cobrando, vem aumentando o nível de resolução da questão um ano, no outro ano ele mantém o nível de resolução, aumenta o nível de raciocínio, e é dessa forma. Então, você pega ano a ano o estudo das frações, e você sabe como é o comportamento. Eles, quando seguram no raciocínio, modificam o cálculo. Aí, no ano seguinte, eles modificam o cálculo, mantém o raciocínio. Depois, modifica o raciocínio, mantém o cálculo. Tá bem? Então, é dessa forma que nós vamos evoluir. Veja essa questão do Enem. Eu vou olhar se já tem alguém falando alguma coisa aqui, mas eu vou falar o seguinte: quando você estiver comigo agora na resolução e você não estiver entendendo a resolução da questão, eu quero que você abra o microfone e fale. Não espere o professor Dantas concluir a questão, não. Está ouvindo, Yara? Pode atrapalhar. Mabel, Laura, Juan, acho que é Juan, Ezra. Vocês não esperam Dantas finalizar, não, tá bom? Olha, o Dantas está atrapalhando, Dantas está explicando. Ah, eu não vou falar porque eu vou atrapalhar. É para atrapalhar, sim, tá bem? Porque a questão pode demorar mais 1 minuto, mais 2, pode demorar mais 5 minutos. Enquanto isso, quem não está entendendo, está sofrendo, né? Legal? E nós não nascemos para sofrer, né? Sofrimento por opção só quem é doido. Então, eu vou começar essa questão aqui, que já caiu no Enem, e é uma questão perfeita para a gente fazer
uma resolução de questão e um treino bem legal. Olha, a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Aí na figura seguinte, gente, ele mostra os tempos, né, relativo a cada uma das notas musicais, né? Ele bota semibreve, o tempo é 1, e depois ele vai multiplicando isso por um meio, multiplicando por um meio, ó, 1 sobre 2, vezes 1 meio, 1 sobre 4, vezes 1 meio, 1 oitavo, 1 16, 1 32. Então, todas aí são frações inversas da base 2, né? Segue. Aí agora ele fala, o compasso é uma unidade musical que é composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Aí ele explica, né? Ele explica. Ele vai explicar aqui e eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Ele diz, por exemplo, se a fórmula de compasso for um meio, ela poderia ter sido um compasso ou com 2 semínimas, ou uma mínima, ou 4 colcheias, sendo possível uma outra combinação, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Então ele diz aí, ó, se a fórmula do compasso for um meio, você poderia ter um compasso ou com 2 semínimas, ou uma mínima, ou 4 colcheias. Ou seja, se você pegar 2 semínimas e somar, vai dar um meio. Se você pegar uma mínima, já é um meio. Se você pegar 4 colcheias e somar, vai dar um meio. Você está entendendo? Ele diz, ó, a fórmula do compasso é um meio. Então, as frações que eu somar, vai ter resultado um meio. E essas frações são os tempos musicais de cada uma dessas notas. Tá bem? Mas vamos à frente que eu vou explicar, continuar o texto, e eu explico de novo isso aí mostrando, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é um quarto. Ó, o trecho musical tem 8 compassos e a fórmula do compasso é 3 quartos. Poderia ser preenchido com. Então, veja, você tem um trecho musical, esse trecho musical tem 8 compassos e cada compasso, a fórmula é 3 quartos. Poderia ser preenchido com quais frações? Então, o que Dantas vai colocar para você agora é entender a formação do compasso que ele disse. Ó, veja, entendendo aquela parte. Não adianta você começar a fazer uma questão que você não está entendendo. Quando a gente lê a questão e não entende, a gente pula. Você fica brincando com fogo quando você está resolvendo uma questão, que se você não está entendendo a questão, essa resolução não vai dar em nada. E quando der uma resposta errada, não adianta fazer. Tá? Não estou aqui para mentir para vocês, não. O tempo da gente ficar fazendo simpatia já passou, não é? Ele diz, ó, se a fórmula do compasso for um meio, ela pode ser preenchida com 2 semínimas. Então, vamos botar 2 vezes a semínima. Ó, 2 vezes. Vamos olhar para a semínima. A semínima está mostrando aqui que é um quarto. Ó, então, 2 vezes um quarto, isso aqui de fato dá um meio, porque 2 vezes 1 é 2, 2 quartos, quando você simplifica por 2, dá um meio, ó. Então, a fórmula do compasso, um meio, pode ser preenchida com 2 semínimas, né? Pode ser também com uma mínima, ó. Uma mínima, quando você olha para a mínima, ó, a mínima é um meio mesmo, ó. Então, a fórmula do compasso pode ter só uma mínima, uma vez um meio, que é um meio, ó. Também. Ou 4 colcheias, aí você bota 4 colcheias ou colcheias, não sei como é que fala, eu acho que é colcheias, porque dá um ditongo aberto, né? Colcheias. Então tá lá, ó. 4 colcheias, aí você olha, quanto é uma colcheia? Colcheia, 1 oitavo, ó. 4 vezes 1 oitavo, você vai fazer 4 vezes 1 é 4, 4 sobre 8, quando simplifica por 4, fica um meio também. Olha, então se a fórmula do compasso for um meio, você pode preencher de 3 maneiras, que ele cita como exemplo, mas ainda é possível a combinação de diferentes figuras. Ou seja, ainda existem outras maneiras de você chegar a um meio, tá bom?
Tá entendido isso? Então, agora nós vamos entender o nosso trecho de 8 compassos. Tá aqui, ó. Ele diz, ó, um trecho de 8 compassos, cuja forma é 3/4. Veja, a fórmula é do compasso. E esse trecho tem 8 compassos. E cada compasso é 3/4. Então, você escreve o trecho, tem, ó, um trecho é igual a 8 compassos, ó, 8 compassos. Qual é a forma de um compasso? 3/4. Então, fica 8 vezes 3/4. Tá bem? Aí, quando você faz 8 vezes 3, dá 24. 24 por 2 vai dar 6. Então, o tempo musical aí é 6. Aí, nós vamos, ó, 8 vezes 3, 24. 8 compassos iguais a 3/4. 8 vezes 3, 24. 24 por 2 dá 6, ó. Multiplicação de número por fração ou fração por fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, divide ou simplifica antes de dividir, como você quiser, tá bom? Se você fizer 8 dividido por 4, dá 2. 2 vezes 3, 6, como você quiser. Então, nós vamos para as alternativas, compor o que está escrito nas alternativas, para nós encontrarmos 6. Na hora que a gente pegar qualquer alternativa e bater 6, então é a resposta. Então, um trecho 6 poderia ser preenchido com, vamos lá, 4 fusa. Vamos ver se 4 fusas dá 6. Se 4 fusa der 6, já é a letra A. Mas vamos lá. 24 fusa, gente, não é 4, ó. 24 vezes, quanto é uma fusa? Olha, a fusa está bem embaixo aqui, na mão do professor, ó. Fusa, 1 sobre 32. Então, 24 vezes a fusa, que é 1 sobre 32. Simplificando 32 e 24 por 12, vai ficar, ó, 24 por 12 dá 2. E, epa, não dá por 12 não. Vamos simplificar por quanto? Por 8, né? Por 8. Que merda o professor falou? 8, 12? Tá comendo bosta, professor? Vamos lá. 24 por 8, ó, dá 3. E 32 por 8 dá 4. Então, deu 3/4, ó. Deu 3/4. Nós queríamos que desse 6. Não é a letra A. Não é naninha, ame, bola, michinha. Ó, letra B, 3 semínimas. Aí nós vamos botar 3 vezes, quanto é a semínima? Onde é que está a semínima? Semínima está aqui, 1/4. 3 vezes 1/4 vai dar 3/4. Deu igual a letra A. Ó, não é resposta não, meu bichinho. Tá bom? Letra C, 8 semínimas. Vixe Maria, 8 vezes. A semínima nós já pegamos aqui, é 1/4. Ó, já pegamos semínima na letra B. 8 vezes 1/4 vai dar 8/4. Nossa senhora, 8/4 é uma casa muito grande para ter 8/4. Não deu também, ó. Letra A, B, C, não deu não, meu velho. A gente quer que dê 6, ó. Não deu. Vamos seguir, né? Vamos seguir aqui. Vamos ver onde é que vai dar. Letra D. 24 colcheias e 12 semínimas. Vamos lá. 24 vezes. Vamos buscar a colcheia. Cadê a colcheia? Colcheia. Colcheia, minha filha, tá aqui, ó. Achou a colcheia? Qual é o tempo musical da colcheia? 1/8. Ó, 24 vezes 1/8 e esse I é adição, não é? Mais 12 semínimas. 12 semínimas. Cadê a semínima? Semínima aqui em cima, 1/4. Ó, semínima 1/4. 12 vezes 1/4. Tá bom? Aí vamos fazer as contas. Vamos somar o resultado dessas frações, ó. 24 vezes 1 é 24, dividido por 8 dá 3. Muito bem. Ó, 24 vezes 1/8 dá 3. 12 vezes 1/4 também dá 3. Porque se fazer 12 vezes 1 é 12, dividido por 4 dá 3. 3 mais 3, 6. Bateu, meu velho, o trecho 6, letra A. Não bateu, bonitinho? Letra A não, Dantas. Letra D, meu velho. Você tá na letra D. Beba água. Então, aquele trecho de 8 compassos, né, igual a 3/4, que deu 6 no trecho aí no total, então o tempo musical aí é 6. Lembra quando a gente fala tempo musical? Não é tempo de relógio não, gente, é tempo musical, é leitura que os músicos entendem aí muito bem, tá bem? Legal? Então, deu na letra D de Danta, de Deus, é melhor, não é? Como é que vocês estão? Deixa eu olhar aqui a cara. Laura, Yara, tudo bem? Vitória, Micaele, Ana,
Esdra, Letícia, Cibele, Juan. Eu quero saber de vocês como é que estão. Tá tudo bem? Tudo certo, professor. Tá certo? Beleza. Minha gente, Cibele, me diz uma coisa. Tudo bem, Cibele? Tranquilo, Cibele. Me diz uma coisa. Vocês entenderam mesmo essa questão? Vocês perceberam que o problema não é a fração, é você entender o texto. Olha, e esse texto é longo, e eu, em sala de aula, eu prefiro textos longos, porque a gente tem o que ler, não é? Legalzinho. Vamos para outra questão aqui, tá? Outra. Enem. Sim, mas eu volto aqui. Alguém tem alguma queixa para fazer sobre isso? Alguém tem alguma coisa para falar? Dizer, professor, olha, eu me atrapalhei aqui, eu não entendi bem o texto, tal. A gente tem que ler muito mesmo, gente, pelo amor de Deus. Leiam, leiam, pelo amor de Deus. Nem que seja revista de fofoca, mas aprenda a ler, né? Quando passa dos 8 anos de idade, se a gente não desenvolver o hábito da leitura até os 8 anos de idade, a gente começa, a gente tem dificuldade, né? Mas supera, né? Só papagaio velho é quem não consegue falar, né? Como aqui. Vamos fazer essa. Eu só tenho um problema hoje, gente. Quem não gostar de problema, hoje não vai ficar bem, né? Quem não vai ficar bem, vai ficar muito bem, que vai aprender essas coisas dos problemas, tá bom? Vamos lá. Questão 5. Enem. Diante de um sanduíche e de uma porção de batata fritas, um garoto muito interessado na quantidade de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados que dispõe. Analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção de batatas tem 200 gramas. Gente, quando eu falo 200 gramas, você precisa entender que 200 é unidade de massa, né? 200 gramas é unidade de massa. E 200 gramas são 200 pés de grama. Grama no feminino é a plantinha, a relva, tá bom? E grama no masculino é a unidade de medida. Vamos lá. Ele sabe que a porção de batatas tem 200 gramas e que equivale a 560 calorias. E que o sanduíche tem 250 gramas e equivale a 500 calorias. Como ele deseja comer um pouco de sanduíche e um pouco das batatas, ele se vê diante da questão: quantos gramas de sanduíche e quantos gramas de batata eu posso comer para ingerir apenas 462 calorias permitidas para esta refeição? Você percebeu que a soma das calorias fornecida pela porção de batata que ele vai comer, mais a porção de calorias fornecida pelo sanduíche que ele vai comer, vai dar 462 gramas. Mas ele não vai comer a batata toda, ele não vai comer o sanduíche todo. Ele vai comer um pouco de sanduíche e um pouco de batatas. Mas juntando as calorias fornecidas por ambos, ou por ambas as refeições, por ambos os alimentos, né? Então, tem que dar 462 calorias. Vamos ver o texto. Considerando que x e y representam, respectivamente, em gramas, as quantidades do sanduíche e das batatas que o garoto deve ingerir, assinale a alternativa que representa a expressão algébrica que relaciona corretamente essas quantidades. E parece que nós estamos diante de um problema do outro mundo, mas é um problema mais fácil do que você pode imaginar. Ele é do outro mundo, gente, porque na nossa escola nós não trabalhamos dessa forma. Na nossa escola é para calcular x e y, e não me interessa quem diabo é x e quem é y. E aqui não é para calcular x e y. É para você modelar um problema, não é? É para você modelar um problema. E todo e qualquer problema, ele parte de um rascunho. Vamos fazer o rascunho?
Olha, o que é que o garoto sabe? 200 gramas de batata fornece 560 calorias. Tudo bem? E ele sabe também que 250 gramas de sanduíche fornece 500 calorias. O que é que eu preciso saber é quantas calorias tem 1 grama de batata e quantas calorias tem 1 grama de sanduíche. É partindo da unidade que a coisa começa. Se nós pegarmos 560 calorias, 560 calorias, dividir por 200 gramas, você vai ter a quantidade de calorias fornecido por 1 grama de batata, 1 grama de batata, tá? E se você pegar 500 calorias e dividir por 250 gramas, você vai ter a quantidade de calorias fornecida por 1 grama de sanduíche. Aí sim, aí a coisa vai ficar boa. Tá bem? Então você precisa saber quantas calorias tem 1 grama de batata, quantas calorias tem 1 grama de sanduíche, para que você possa dizer quantos gramas de batata eu posso comer, quantos gramas de sanduíche eu posso comer, e que somando tudo vai dar 462, não é assim? Por exemplo, se você tivesse aprendido na escola que quando você vai comprar sabonete, por exemplo, você precisa saber quanto custa 1 grama de sabonete. A partir de 1 grama de sabonete, você vai saber qual é o sabonete mais caro e mais barato. Por exemplo, você vai ao mercado e tem sabonete de 90 gramas e tem sabonete de 130 gramas. Esse é o padrão brasileiro. Sabão de 130 gramas, aquele sabonete maior, e tem o sabonete de 90 gramas, que é o sabonete menor. Aquele sabonete maior, tipo Senador, Alma de Flores, aquele sabonete maior, ele é de 130 gramas. E o sabonete menor, que é o comum, 90 gramas. Então, quando você quer saber qual é o sabonete mais barato, você divide a quantidade de gramas pelo custo dele. Quanto é que ele custa? Quanto é que custa um sabonete de 130 gramas? Quanto é que custa um sabonete de 90 gramas? Aí você divide 90 pelo preço, divide 130 pelo preço, e olha, analisando 1 grama, você sabe qual é o mais caro e o mais barato. Mas é coisa simples. Você vai comprar margarina e você vai encontrar lá margarina de 250 gramas. Você vai encontrar margarina de 1 quilo. Você vai encontrar margarina também com um potinho lá de 700 gramas. Como é que a gente faz? Divide o preço pela quantidade de grama e você vai ter o valor de 1 grama. Aí você analisa. Vocês estão entendendo, gente? Mas Sim, professor. a gente não faz essa matemática. Na matemática a gente calcula x e y para se ver livre. Ó, deu essa porra, deixa eu marcar aqui, deixa eu ir embora, que essa desgraça tá me levando e tal, e por aí vai. Mas é assim, vamos lá. A quantidade de batata que ele deve comer é Y, né? Aí você dividiu 560 por 200, você corta por 10 fica 56 por 2, por 20, aí você divide 28 por 10, dá 2,80. Ó, cada grama de batata tem 2,8 calorias. Cada 1 grama de batata, 2,8 calorias. E o sanduíche, do 500 por 250 dá 2. O sanduíche é mais leve. Bom, 1 grama de sanduíche só tem 2 calorias. Aí vamos lá. Qual é a quantidade de batata permitida para ele comer? Está dizendo que é Y. Então, quantos gramas você vai ingerir? Y. Sabendo que em cada grama tem 2,8 calorias. Ó. Então, a quantidade de gramas de batata, você multiplica por 2,8 calorias. É o que você pode comer de batatas. E sanduíche? Ó, ele vai ingerir X gramas de sanduíche, sabendo que cada uma dessas X gramas, ou desse X grama, tem 2 calorias, ó. Então, a quantidade de gramas de sanduíche vezes 2 é a quantidade de calorias que o sanduíche fornece. Y vezes 2,8 é a quantidade de calorias que as batatas fornecem. Mas somando as calorias das batatas com as calorias do sanduíche, tem que dar 462. Aí você soma, ó,
Calorias das batatas mais as calorias fornecidas pelo sanduíche, 462. E aí é partir para a alternativa. A alternativa que relaciona corretamente essas quantidades é, ó, 2x mais 2,8y é igual a 462, dá na letra A. Lembrando que ele botou 2x à frente, viu? Ó, o 2x está à frente do 2,8y, letra A. Vocês entenderam que o problema de modelagem, isso chama-se modelagem, é você pegar uma situação da vida real e você vai modelar para um padrão matemático, uma forma de escrita. E isso não é um problema meu, não é um problema seu. O problema de escrita, modelagem, é do mundo inteiro, minha gente. Pode parecer brincadeira, mas é do mundo inteiro. Tá bem? Tudo bem? Legal. Tudo certo. Certinho? Vamos para a próxima. Então, problemas de fração que eu peço, que eu faço em sala de aula, eu quero que cause esse desconforto. Tá bom? Precisa. Cibele, como é que você está? Letícia, minha nobre. Diga aí, Laura, Yara, vocês estão bem? Nós estamos com 20 minutos, meu Deus do céu. Vocês entenderam esse negocinho? Lembre, a gente precisa resolver matemática em cima de problema, gente. Eu não gosto dessa matemática que você encontra lá. Calcule X, homem, vá se lascar. Esse cálculo X a gente já sabe até demais e não está levando a gente a lugar algum, não é? Tudo belezinha? Tem mais. Daniel. Como é que tá, Daniel? Micaele. Maria Eduarda. Tá tudo certo? Letícia. Tudo bem? Minha gente, eu vou resolver mais uma, tá bom? Resolver mais uma questão aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês abram o microfone na hora, tá bem? Pode abrir o microfone na hora, minha gente. Tá bom? Vitória Vasconcelos, tá bem, minha nobre? Como é que você tá? Ana Luísa. Minha gente, Juliana. Tudo certo, professor. Tá? Eu vou seguir aqui, tá bom? Olha, vamos resolver problema até a hora do Enem para a gente não ter problema, tá certo? Vamos aqui mais uma. Olha, diz aí. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, aí ele bota um ciclo completo, é quando durar verde, amarelo e vermelho. Então, os tempos são ajustados, meu Deus, de modo que, em cada ciclo completo, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo que a luz vermelha fique acesa. A luz verde, ela permanece acesa 2/3 do tempo que a luz vermelha permanece acesa. Tudo bem? Segue aí. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos. E cada segundo, e cada ciclo dura Y segundos. Repetindo, a luz verde, ela fica acesa em cada ciclo durante X segundos, e cada ciclo dura Y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? Ó, X é o tempo que a luz verde fica acesa. E Y é o tempo que dura um ciclo, né? Quando você pega um problema desse, você tem tantos problemas iguais a esse no Enem, tantos, né? Esse aqui é o ideal, ele serve de base para os outros. Eu escolhi a dedo. Então, você começa fazendo um rascunho, rapaz. Tira as informações do texto. Ó. O texto todinho está escrito aqui nesses 5 pedacinhos de linha. Então, cada ciclo completo tem luz verde, amarela e vermelha. Ó, verde, amarela e vermelha. Tá? As frações aqui não estão representando os valores proporcionais. É apenas dizendo que tem verde, amarelo e vermelho. E ele diz, olha, a luz amarela dura 5 segundos. A gente vem aqui no amarelo e já bota 5 segundos. Já está pronto, não tá? A luz verde, ela dura 2/3 do tempo da luz vermelha.
A luz verde dura 2/3 do tempo da vermelha. Eu preciso representar primeiro o tempo da vermelha. Porque a partir do tempo da vermelha, a gente calcula 2/3 para verde. Veja, a luz verde, ela depende da vermelha. Então, a gente não começa botando letra em quem depende de ninguém. Eu não vou começar botando letra na luz verde, porque dela depende a vermelha, né? Ela depende da vermelha. É isso que eu quero falar. Se ela depende da luz vermelha, se a verde depende da vermelha, eu não boto letra em quem depende. Eu tenho que botar letra em quem não depende de ninguém. E é exatamente a luz vermelha que não depende de ninguém. Ele disse quanto dura a amarela. Quando ele fala da luz verde, a luz verde depende da vermelha. Então, eu não posso botar a letra em quem depende. Eu posso botar a letra em quem não depende de ninguém. Ó. A luz vermelha não depende de ninguém, eu vou botar V. Tá bem? Quanto tempo dura a luz vermelha? V. V o quê? Segundos. E a luz verde? 2/3 dela, ó, 2/3 de V. Aí sim. Tá bom? Certo? Segue o texto. Ó. A luz verde dura em cada ciclo X segundos. Aí eu venho aqui, ó, na luz verde e escrevo que a luz verde dura X segundos. Esse X segundo é 2/3 da vermelha, mas vamos botando o resumo aqui, ó. A luz verde dura em cada ciclo X segundos. Eu botei aqui, ó, a luz verde, em cada ciclo, ela dura X segundos. Tudo bem? E o ciclo completo? Verde, amarelo e vermelho. O ciclo completo, olha, dura Y segundos. Aí ele quer que você relacione X com Y. Se você vai relacionar X com Y, esse V tem que ir embora. O V, Dantas botou para representar o tempo que a luz vermelha fica acesa. Mas esse V não existe no problema. Só existe no texto da questão X e Y. Esse V que nós botamos aqui, ó, ele tem que ser eliminado. Como é que ele vai ser eliminado? Eu sei que a luz verde dura X segundos, a luz amarela dura 5 segundos, e a luz vermelha, V segundos. Mas esse V tem que ir embora. Então, eu vou aqui na primeira equação, onde está dizendo, ó, 2/3 de V na luz amarela, ó, 2/3 da luz vermelha é igual a X. Aí a gente tira o V em função de X, o V vai embora. Lembre que quando a gente somar X, que é o tempo que dura a luz vermelha, mais 5, que é o tempo que dura a luz amarela, mais o tempo que dura a luz vermelha, isso é um ciclo. O tempo é Y, ele dura Y, é igual a Y. Então, tudo tem que ficar em função de X. Então, vamos escrever 2/3 de V é igual a X. Ó, é o que você está tirando aqui da luz vermelha. Ó. 2/3, esse tempo aqui, ó, nós vamos tirar daqui da luz verde. Ó. 2/3 de V é igual a X. Ó. 2/3 de V é igual a X. Aí, isolando V para substituir, ó, V é igual a X. O 2/3 que está no primeiro membro, ele passa invertido para o segundo membro, 3/2. Porque o 2 que está multiplicando passa dividindo, o 3 que está dividindo passa multiplicando. Então, X vai dar 3, e V vai dar 3/2 de X. Então, bem aqui na luz verde, que foi composta pela fração vinda da luz vermelha, né, e mais o tempo que o problema deu, que é X, nós conseguimos igualar essas duas expressões porque elas representam o mesmo tempo. Igualamos aqui, ó. Nós igualamos aqui. O V tem que ir embora, você isola. Lembre que para a gente mandar qualquer variável embora, a gente isola. Eu quero que desapareça. Isole. O que você isola vai desaparecer. Então, eu quero que o V vá embora. Isole o V. E quando se isola, ele vai ser substituído, né? Ó. Então, agora escreva. A luz vermelha, desculpa, começando pela verde. A luz verde demora X segundos. Ó, luz verde, X segundos. A luz amarela, 5 segundos. A luz vermelha, 2/3 de X, ó. Isso aqui é um ciclo completo.
A soma do tempo que dura cada uma das cores é um ciclo completo que dura y segundos. Legalzinho? Então, veja que nesse problema aqui, apareceu uma variável auxiliar que nós colocamos, que é V, mas o professor Dantas colocou por conta própria, ela não pode configurar nas respostas. Só pode configurar na resposta as letras que são citadas no texto. E na questão anterior, só tinha duas situações, batata e sanduíche. Aqui já tem 3 elementos, e falta a representação de um deles, que você tira em função do que já existe, não é? Então, agora, como é que a gente resolve isso? A gente multiplica essa equação toda por 2 para tirar esse 2 do denominador. Não precisa tirar mínimo. Eu quero que esse 2 vá embora. O que é que esse 2 está fazendo? Ele está dividindo. Então, quem tira, quem está dividindo, é quem vem multiplicando. Quem vai tirar o número que está dividindo tem que chegar multiplicando. Fazendo a operação inversa da divisão é a multiplicação. Ó. 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 3 meio de x e 2 vezes y. Multiplica tudo por 2. Ó. Tudo foi multiplicado por 2. E aí, nessa multiplicação, você percebe que o 2 que está na frente do 3 meios de x, ele vai ser cancelado. Ó, corta 2 com 2. Não tem mais nenhum denominador aí. O que é que você vai fazer agora? Escrever o que sobrou. 2x repete, 2 vezes 5, 10. 3x é o que sobrou depois que cancela o 2. E o 2y repete. O que é que nós vamos fazer? Passar tudo para o primeiro membro, para igualar a zero, que é assim que está nas alternativas. Então, olha, tudo bem? Nós vamos passar um pouquinho de cuidado, 2y, a gente pode juntar x com x, ó, 2x com 3x dá 5x, e ó, junta esses dois aqui, 2x com mais 3x vai dar 5x. E o 2y, que está no segundo membro positivo, vem para o primeiro negativo, né? Aí fica 5x menos 2y mais 10 igual a zero. Resposta, não é? Isso aqui é a resposta. Bom, vocês perceberam que é esse tipo de problema, é dessa forma que nós precisamos entender fração. Nós não precisamos entender fração sem saber ler, tem que saber ler muito bem, né? Tem que saber estruturar os problemas muito bem. Tá legalzinho? E ter cuidado, que toda questão que a gente não conhece, quando a gente olha, a gente se assusta. Tá certo, minha gente? A gente se assusta mesmo, tá bom? Mas quando você começa a ler, você começa a pegar intimidade e vai percebendo as conexões. E quando você faz o rascunho assim, como nós fizemos aqui, colocando as cores, quando a gente faz o rascunho, as coisas ficam mais estruturada, o cérebro conecta tudo sem erro, tá bom? Deixa eu ver aqui nos comentários. Ninguém disse nada. Meu Deus, será que esse povo está assistindo aula mesmo? Maria. Tudo certo, professor. Tá certo, Juan. Juan, teu nome é Juan mesmo ou você... É Juan. Juan, beleza. Legal. Eu tenho um problema. Né? Quando eu fui ler o nome de Tassiano, eu precisei me... Tassiano, me ajuda aí, Tassiano, que eu tô lendo em português. De repente, o nome não é lido em português, né? Uma vez eu fui dar uma aula resolveu uma questão do Enem, rapaz. Deixa eu contar uma história aqui interessante, né? E falava de um jogo de bocha. Eu chamando bocha o tempo todo, sabe? Quando você joga duas esferas, né, que tenta colocar uma mais próximo da outra, né? Você lança uma bola de aço, depois lança uma bola sintética, e o objetivo é você deixar as bolas mais próximas uma da outra, né? E o local onde joga, o campo, é chamado de cancha, né? Cancha. Olha o negócio, cancha. E eu chamando bocha, bocha e cancha, e eu achando que eu estava abafando, né? Daqui do meio levanta um italiano lá, um filho do italiano, e diz, o nome não é bocha, o senhor está falando errado. Eu disse, como ele fez bocha? Eu disse, cara, eu não consigo falar bocha, só consigo falar bocha e bosta. Qual é o que você gosta? Aí ele fez,
pode ser bosta. Eu disse, tá certo. Bicho, e às vezes eu falo o nome das pessoas totalmente diferente, tá? Quando eu estiver falando diferente, me corrijam, por favor, tá bem? Legal? Tudo certo. Certinho? Vamos lá. Minha gente, e a questão? E essa questão, o que é que vocês me dizem? A questão tá bacana? É Veja, uma questão fácil, mas às vezes Sim, não é para mim. Assim, é aquela coisa de você ver o monstro e quando vai resolver é algo simples, mas que exige muito tempo psicológico. Aí eu já me canso na primeira tentativa. entendi. Mas aí, veja só, Letícia, eu dou uma sugestão, o que é que nós podemos fazer? Cair em cima das questões de frações com gosto de gás. Você diz, olha, eu vou pegar as questões do Enem, eu vou mapear todas as questões do Enem. Olha, se eu disser para você que nós temos mais de 200 questões do Enem só com fração, só fração, desde o vovô viu a uva até o The Book is on the Table, do mais fácil para o muito mais fácil, tá entendendo? E aí, Sibeli, o que é que a gente faz? Treinar. Vocês sabem que é uma questão de treino, né? A gente, quando se coloca diante de uma questão dessa, a gente está como uma criança, só que a gente não pensa como criança. Um bebezinho, quando ele fica em pé com medo, ele está com medo de estar em pé e ele insiste em caminhar e cai, não é? Ele não tem medo. A criança só caminha porque ela não tem medo de cair. É por isso que a criança evolui, né? Neurologicamente, a criança evolui muito rápido, rapaz. Você vê uma criança, ela fica em pé. Ela começou a ficar em pé hoje. Domingo. No outro domingo, ela está caminhando. Você percebe? Ela está caminhando. Porque ela tenta trocar passo na hora que ela fica em pé. Não é interessante isso? Mas por quê? Porque a criança, o bebezinho, ele não tem ele não tem essa, eu não sei como é que chama, mas ele não tem essa concepção de medo. Eu não sei se é concepção, não. Ele não tem medo. Medo é uma coisa que ainda não formou no cérebro dele. Porque a criancinha olha para os adultos e não tem medo de nada. Né? Ela acha que o adulto não tem medo. Quando a criança começa a entender, o adulto vai passando o medo dela para a criança e a criança vai ficando com medo. Não é? Então, a gente tem medo de errar. Mas se a gente não tiver medo de errar, a gente vai fazer tudo isso. Ou vocês acham que o professor Dantas, quando pulou do útero de mamãe, já foi estar em raiz quadrada? Não foi. Vocês estão entendendo? Não foi mesmo. Tá bem? Então, vamos lá. Se eu disser para você que eu cheguei a chorar quando eu não conseguia fazer muita coisa em matemática. Porra, que diabo é isso? Eu, gurizinho, chorava, porra. E recentemente eu saí da Univasf, depois de uma aula de mestrado, eu passei pela ponte Petrolina Juazeiro agora, há poucos anos. Pô, eu chorei no meio da ponte, de angústia, sabe? Não vou nem dizer por quê, viu? Vamos pra... Por quê? Mas eu vou respeitar o senhor não querer dizer por quê. Mas tudo bem. Como é? Eu já ia perguntar o porquê, aí o senhor me dá essa cortada, mas eu vou respeitar o seu porquê. Não, Letícia, porque eu vinha chorando, sabe? Eu cheguei no meio da ponte, eu chorei, velho, com a estupidez de um professor, sabe? Um professor universitário, virar para mim, virar para uma turma inteira e dizer: vocês são burro, mal empregado o dinheiro que o Estado, que o governo federal investe em vocês. Olha, eu de cara, eu não vou bater de frente com esse imbecil aí, porque ele é meu professor e eu respeito a profissão. Mas o professor não, e eu não sou burro, ele não me conhece, né? Burro é ele que não consegue dar uma aula. Mas eu fiquei com tudo isso para mim, tá entendendo? Só que quando você não joga fora na frente de alguém, uma hora você joga sozinho. E foi isso que aconteceu comigo. Meu irmão, quando eu passei ali daquele levante da ponte, passei pela Ilha do Fogo, eu passei ali chorando. Eu digo, nossa senhora, eu preciso passar por uma dessa? De jeito nenhum. Para ter um título de mestre, grande bosta, grande merda. Né? Ter título e não conseguir dar aula. Vamos lá. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê que a pena de reclusão de 1 a 5 anos, prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito
ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Você entendeu direitinho? O que está previsto lá no artigo é de 5 a 15 anos de reclusão para qualquer pessoa nessa situação aí. Mas se a pessoa tiver bons antecedentes criminais, essa penas, esse tempo de reclusão, ele pode ser reduzido de 1/6 a 2/3. Você vai reduzir esse tempo, vai tirar esse tempo da pena, né? Segue. Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. É a lei que prevê de 5 a 15 anos de reclusão. Então, essa pessoa, ela foi, de fato, penalizada aí, nesse artigo, né, 33. Ela é réu primário, ela tem bons antecedentes criminais, então ela vai ter sua pena reduzida, não é? Ela vai gozar do benefício da redução da pena. E ele pergunta, se essa pessoa gozar do benefício de redução da pena, ela ainda vai ter que cumprir quanto tempo de reclusão? A pergunta é essa, não é? Veja, nós estamos diante de um problema tão bacana, cara, mas precisa de uma interpretação. A pena varia de 5 a 15 anos. Mas ela tem bons antecedentes criminais, não é? Ela tem bons antecedentes criminais e é réu primário. Então, ela vai ter a redução de 1/6 a 2/3. Vai ser reduzido. Do tempo que ela vai cumprir, vai ser retirado esse tempo. Aí, quando você retira o benefício da pena, você vai ver o que resta para ela cumprir. Depois que ela goza essa redução de 1/6 a 2/3, ela ainda vai cumprir quanto de pena? Aí você escreve a pena. Se da pena dela você reduzir 1/6, então ela ainda vai ter que pagar 5/6. Você concorda com isso? Quem é o inteiro? O inteiro é 6/6. Se de 6/6 você tira 1, fica 5. Não é? 5/6. Legal? Então, ela vai ter ainda que cumprir na cadeia 5/6 da pena. A pena vai variar de 5/6 até, olha, ela pode ter também 2/3 reduzido. 2/3 da pena. E aí você vai dizer, bom, se ela tiver 2/3 reduzido, ela ainda vai cumprir 1/3. Porque se a pena foi dividida em 3 partes e ela beneficiou 2, né, ela foi reduzida 2 partes, então ela ainda ficou com 1/3. Então, a pena dela vai variar de 5/6 até 1/3, tá bem? Isso vai. Mas como é que eu calculo isso agora em anos? Você vê aqui que 5/6 é uma fração alta. Ó, 5/6 é uma fração alta. O numerador está bem pertinho do denominador. Ó. E 1/3 já é uma fração menor. Tudo bem? Ó, é uma fração menor. E agora, como é que a gente faz com 5 anos e 15 anos? Né? Então, 5 anos é um tempo pequeno. Então, a gente calcula a fração grande do tempo pequeno. Ó. Ela vai cumprir 5/6 de 5 anos. Ó, após o benefício da redução, a pena ainda pode variar de... Então, ela não vai cumprir mais de 5 a 15. Né? 5 é um tempo pequeno. 15 é um tempo máximo. Qual é a fração maior que eu tenho aqui? 5/6. Então, eu vou calcular um tempo maior de uma pena menor para que eu tenha garantido o máximo de benefício para a pessoa. Tá bem? Então, eu vou pegar 5 anos, calcular 5/6 de 5 anos, escreve aqui. Ó, 5/6 de 5 anos vai dar uma pena menor do que eu pegar 5/6 de 15 anos.
Tá bem? Agora, essa fração pequena aqui, ó, 1/3 é uma fração pequena, eu calculo da pena máxima, tá bem? Tá legalzinho? Pena máxima. Então, para você minimizar a pena dessa pessoa, você tem que botar o limite mínimo com a fração máxima, ó, e o limite máximo com a fração mínima, que é para eu poder garantir o tempo mínimo nos dois cálculos. Tá bem? Imagina se você pegar 5/16 ou 5/6 e calcular 15. Nossa, isso aqui vai dar um tempo muito grande, meu velho. Não é? Mas vamos lá. Vamos fazer, então, 5/6 de 5. 5/6 é o que ele tem que gozar de uma pena de 5 anos. Então, aqui fica 5 vezes 5, 25/6. Aí, 25/6, e aqui na outra pena vai ficar 1 vezes 15 é 15, 15/3. 15/3 dá 5, né? Então, nós vamos ver agora 25/6 quanto dá em anos. Aqui dá anos inteiro e meses, não dá? Porque 25 dividido por 6 vai dar 4 anos e alguns meses. Olha como é que a gente faz a divisão. 25 dividido por 6 dá 4 anos. 4 vezes 6, 24 para 25, 1. Então, aqui a pessoa vai cumprir 4 anos, ó, e mais 1/6 do ano. Ó, o resto não é 1? Ó, então, esse 1 ainda é 1/6, que pode ser dividido por 6. Então, ela vai cumprir 4 anos e 1/6 do ano. Como o ano tem 12 meses, você pode trocar esse ano por 12 meses e dividir por 6, que vai dar 2 meses, né? Ó. Um ano tem 12 meses. Então, troca aí 1/6 do ano, é 1/6 de 12 meses, 1/6 de 12 vai dar 2 meses. Então, a pena dela vai variar de 4 anos e 2 meses, ó. Tá? E agora, 15/3 dá 5, até 5 anos. Então, a pena dela, perceba, ó, 25/6 anos vai dar 4 anos e 2 meses, e 15/3 de ano vai dar 5 anos. Então, a pena dela varia de 4 anos e 2 meses até 5 anos. Veja, tem uma resposta lá na letra D. Você percebeu que o Enem é isso mesmo? É um estudo de frações mínimas, percebeu que são frações mínimas mesmo? Quem diabo é que está tirando o mínimo do comum? Não está, nós estamos fazendo a multiplicação de um número inteiro por uma fração, entendendo que se eu tiro 1/6 do inteiro vai sobrar 5/6, não é? E se eu dividir em 3 partes, eu vou aí ter... e se a pessoa vai beneficiar de 2/3, ela vai ter que cumprir 1/3. Você entendeu que você precisa mais interpretar do que fazer cálculo? E é isso que o mundo precisa, interpretar. Não é? Interpretar para a gente entender o que a gente precisa ouvir. Interpretar bem para não escutar todo mundo. Não é? Por que é que a gente precisa interpretar bem? A gente precisa interpretar bem para não escutar todo mundo. Tá? Se a gente não sabe interpretar, tudo o que disserem para você é verdade. Não é? Ou seja, nós precisamos ter nossas verdades para não acreditar nos outros. Ô, professor, Oi, vamos lá. eu me perdi nessa segunda aí, do 15/3, que vai dar 5 anos. Pode falar de novo, por favor, minha nobre. Eu dei uma entupida aqui, não ouvi bem no final. O 15/3 vai dar 15 anos, ou 5 anos. 15 dividido por 3 não dá 5? Olha aqui, ó. Opa, peraí. Olha, você entendeu que a gente calculou a fração máxima do tempo mínimo, né, e a fração mínima do tempo máximo para que essa pessoa tenha o maior benefício que a lei prevê, não é? Olha, quando o Dantas multiplicou 5/6 de 5 anos, que é o tempo mínimo, a 1/3 de 15 anos, então fica 1/3 de 15. Quando o Dantas multiplicou 5 vezes 5 sobre 6, então é 25/6 anos. Aí, Dantas, eu vou chegar lá, mas eu quero que você comece daqui, ó. E aqui, 1 vezes 15 é 15 sobre 3. 15 sobre 3 é 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 anos, não é? Percebeu?
Ah, E, sim, sim, entendi agora. e 25 sobre 6 não dá exato, ó, não dá exato porque 25 dividido por 6 dá 4, ó, 4 vezes 6, 24, ó, 4 vezes 6, 24, para 25, 1. Então, aqui deu 4 anos e 1/6, ó, o resto sobre 6, 1/6 do ano. Aí você transforma 1/6 do ano para meses, aí um ano tem 12 meses, aí divide 12 por 6 dá 2, então fica 4 anos e 2 meses. Agora, quando chegou em 15 sobre 3, a gente faz 15 dividido por 3 dá 5. Deu exato, não deu? Esse aqui, 25 sobre 6, ó, deu o resto, deu 4 anos e 2 meses. Agora, 15 sobre 3, quando você divide 15 por 3, o resultado é 5, 5 anos, né? Belezinha, minha nobre? Beleza? Belezinha. Belezinha? Tudo certo? Vamos mais uma? Nossa aula vai até às 11 horas, né? Vamos mais uma questão aqui? Olha, eu escolhi agora umas questões para a gente resolver problemas mais longos, tá bom? Problemas mais longos. Mas eu vou apresentar os 3 campos de atuação. Eu vou colocar o método aritmético, o método algébrico e a resolução por imagem, tá bom? Veja, um alpinista escalou 3/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. E qual é a distância total a ser escalada? Veja, quando você percebe que diz o alpinista escalou 3/4 da montanha, significa dizer que essa montanha foi dividida em 4 etapas, né? Essa escalada foi dividida em 4 etapas e ele já escalou 3 partes, né? Tá bom? Ele já escalou 3 partes. Ele dividiu em 4 etapas, ele já escalou 3 etapas. Então, quando você vai resolver pelo método aritmético, o método algébrico, né, e por imagem, você tem abordagens um pouquinho diferentes. Não é muito, não. Tá bem? Porque na abordagem aritmética, você pega a fração 3/4, olha, é o que ele já escalou, que corresponde a 1.200 metros. E no modo aritmético, essa montanha inteira, ela corresponde a 4/4. Ele dividiu em 4 e já subiu 3, né? E essa montanha inteira, 4/4, né? Ele dividiu em 4 e vai subir todas 4. Mas ele só subiu 3 até agora, que já dá 1.200 metros. Então, para chegar no método aritmético, lá no final de 4/4, nós precisamos passar de 3/4 para 1/4. A gente precisa buscar a unidade fracionária. Se eu tenho 3/4, que é 1.200, se 3 partes corresponde a 1.200, uma parte corresponde a 400. É como você vai dividir todos os números aqui no numerador por 3. Ó, 3 por 3 dá 1, fica 1/4. Ó, 3 por 3 dá 1, divide tudo por 3. Ó, tudo por 3. Mas não mexe no denominador nunca. A gente não mexe no numerador. A gente não mexe no denominador. Me desculpe, gente. A gente não mexe no número que está embaixo, tá bom? Se 3 partes dá 1.200, uma parte dá quanto? Uma parte é quando você dividir 3 por 3 aqui, ó, 3 por 3 dá 1, fica 1/4, 1.200 por 3 dá 400. Aí você encontrou 1/4, que é 400. Se 1/4 é 400, 3/4 é 400 vezes 3, ó. Multiplica os dois lados por 3. Agora, quanto é a montanha inteira? A montanha inteira, se foi dividida em 4 partes, ela inteira são 4/4, ó. Sempre em 3 etapas, ó. 4/4 está aqui. Aí o 4 entra multiplicando isso aqui tudo por 4, ó. Multiplica isso aqui tudo por 4, ó. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 400 vai dar 1.600. Então, a montanha inteira tem 1.600 metros. Tá bem? A escalada todinha, esse percurso, esse trajeto tem 1.200 metros. Então, veja, você pega a fração equivalente, reduz a 1/4 e depois multiplica pelo denominador tudo. Tá? O denominador é 4, multiplica tudo por 4.
Veja, o 3 saiu dividindo, ó, 3 quartos. Eu quero que saia o 3 e fique 1. Então, esse 3 sai dividindo por 3. O 1.200 também divide por 3. Aí o 4 entra. Quando ele entra, entra multiplicando. Ó, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 400, 1.200. Tá bem? Legalzinho? Tudo certo? Pelo método algébrico, o inteiro a gente chama de x. A gente diz, ó, o inteiro é x. Pelo método aritmético, o inteiro é uma fração que tem um numerador igual ao denominador, 4 quartos. Já o método algébrico, a montanha inteira nós chamamos de x. Aí nós falamos, o alpinista escalou 3 quartos da montanha, ó, que equivale a 1.200. 3 quartos da montanha, a montanha nós estamos chamando de x, corresponde a 1.200. Eu quero saber a montanha que é o x. Isola o x. X é igual a 1.200. O 4 que está dividindo passa multiplicando. O 3 que está multiplicando passa dividindo. É como se essa fração viesse invertida. Ó, a fração muda de membro invertida, não é? Aí você faz 1.200 dividido por 3 dá 400, vezes 4, 1.600. Tranquilo, mesmo jeito. É rápido? O método algébrico aqui, para esse caso, é rápido, né? E por imagem? Por imagem, você usa outro processo com a mesma leitura. Olha, a montanha foi dividida em 4 partes, é isso, olha, por imagem, faz um desenho inteiro aí dividido em 4 partes, ó. Quem está dizendo 1, 2, 3, 4, o denominador. Ó. Desses 4 quartos, o alpinista já subiu 3 partes, ó, subiu 3. E essas 3 partes equivalem a 1.200, olha. Se as 3 partes equivalem a 1.200, cada uma dessas partes vai ser 400, ó, 1.200 dividido pelas 3 partes, ó, 400. Como as partes da fração, né, as partes da fração são iguais, o que falta ele escalar é 400 metros, ó, 400 metros. E aí você tem a montanha inteira. 400 vezes 4 vai dar 1.600. 1.600 em todas, não é? Então, você tem as 3 maneiras de você abordar. Professor, por que você está fazendo isso? Porque cada aluno, ele tem uma facilidade em um tipo delas, está entendendo? Professor, mas por imagem resolve tudo? Quase tudo. Tá bom? Quando você entender bem por imagem, resolve tudo. Tá bom? Quando... Eu achei mais fácil na parte da álgebra do Sem que na dúvida. aritmética. Sem dúvida. Sabe por quê, minha nobre? Porque a gente está mais familiarizado com isso. A gente já está muito acostumado com X. Por incrível que pareça, a gente tem uma intimidade com X fora do comum. E a gente se lasca no X e não abandona, não é? Né? Mas o X é para quem já está com o raciocínio bem elaborado. Eu acredito que é o seu caso, não é? Quem não tem um raciocínio bem elaborado ainda, vai por imagem. Veja que a imagem, ela casa rapidinho com o método aritmético, você percebeu? Tudo que nós fizemos por aritmética, botamos fração, 3 quartos, 1 quarto, 4 quartos, nós escrevemos por imagem sem colocar as frações, não foi? Vendo os pedaços, né? Legalzinho? Tá? Então, nós vamos resolver mais questões assim. Eu quero que você avance em problemas. Todos esses métodos, eles ajudam, não é? Indiscutivelmente, o algébrico é o mais... como é que a gente fala? O método algébrico, ele é o método... Como é que eu falo assim? Meu Deus, ele é muito agradável, né, velho? Você bota assim, botou um xizinho, vamos metendo x aí, que o x vai resolvendo, né? Legal? Vamos agora, mais uma questão. A 9ª. Eu quero chegar à 10ª e eu acredito que eu vou passar da 10ª, graças a Deus, né? Olha, eu tirei as alternativas das questões, porque as alternativas eram todas literais, e eu não quero isso agora, né? Vamos lá. Um aluno digitou 1/6 de um livro no primeiro dia, e 2/5 do livro no segundo dia. E falta digitar ainda 52 páginas. Qual é o total de página do livro? Aí você vê que o total de página do livro
está dado uma parte em fração e a outra parte está dado em páginas, não é? Em página mesmo. Então, você precisa relacionar o total do livro com a fração e com a quantidade de página. Que fração representa 52 páginas? Quando você descobrir a fração que representa 52 páginas, você já tem a quantidade de página do livro. E eu vou resolver pelos dois métodos. Eu vou resolver pelo método aritmético e depois eu vou resolver pelo método algébrico. Todos os métodos são importantes, porque eles vão fortalecer você de alguma forma, tá bom? Vamos então para o método aritmético. O primeiro é o método que é dado no 5º ano. O quinto e o 6º ano é o método aritmético. Aí quando chega no 7º ano, que começa a introduzir as letras, aí vem para o método algébrico, tá bem? Veja só. Primeiro pelo método aritmético aí, vamos usando aritmético. Ó, no primeiro dia ele leu 1/6 do livro, ó, o livro está dividido em 3 partes. O que ele leu no primeiro dia, 1/6. Mais o que ele leu no segundo dia, mais 2/5. Mais o que falta, ele lê. Pronto, o livro é isso aí. É o que ele já leu e o que falta. Professor, como é que a gente chega ao total de página do livro dessa forma? Primeiro, vamos resolver as frações. Não pode misturar fração com 52, tá? Vamos lá. Vamos resolver aqui as frações, ó. As frações, 1/6 mais 2/5, ó. 1/6 mais 2/5 é uma adição de fração com denominadores diferentes, a gente tem que reduzir ao mesmo denominador comum. Olha, como 5 é um número primo e 6 é um número composto, mas 6 e 5 são primos entre si. Todo número primo, se você tiver 2 números primos, eles são primos entre si. Mas os números compostos também podem ser primos entre si. Por exemplo, 15 não é um número primo, 16 não é um número primo. 15 é composto, 16 é composto. Mas, embora eles sejam compostos, eles são primos entre si. Professor, e quanto diabo é que 2 números são primos entre si? É quando eles não têm divisor comum. Repare bem que os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. 1, 3, 5, 15. Os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Eles não têm divisor comum além da unidade. O 1 é um divisor universal, né? Então, se os números não têm divisor além da unidade, eles são primos entre si. E quando os números são primos entre si, o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles. Por exemplo, 5 e 6. Ó, os divisores de 5, 1 e 5. Os divisores de 6, 1, 2, 3, 6. Os divisores de 5 não são divisores de 6 além da unidade. A unidade é o divisor universal, não conta. Então, 5 e 6 são primos entre si. É diferente de eu dizer que o número 6 é primo. Ele não é primo. O número 6 não é primo. Mas o número 6 é primo do 5. Então, a gente multiplica, ó. 6 vezes 5, 30. Professor, e se eu botasse 15? Ah, 15 não vai dar certo, não vai dividir por 6. Tá? Divide por 5, mas não divide por 6. Professor, e se eu botar 12? Ó, divide por 6, não divide por 5. E se eu multiplicar, botar 30? É o mínimo. E se eu botar 60? Dá certo. E se eu botar 90? Dá certo. E se eu botar 120? Também dá certo. Mas o número fica muito grande. A gente usa o menor, que é para dar menos trabalho. Né? Então, vamos lá. Vamos pegar o denominador novo, que é 30, dividir pelos velhos, que são 5 e 6, respectivamente, e vamos multiplicando o resultado por 1 e por 2. Tá bom? Vamos lá. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Mais, legal? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, somando aí 5 mais 12 vai dar 17 30avos. Quer dizer, que em termos de fração, o menino já leu 17 30avos. Ou seja, o que ele leu no primeiro dia, mais o que ele deu no segundo dia,
É como se ele tivesse dividido o livro em 30 partes e já leu 17. Tá bem? Olha, tá vendo? Agora, quantas páginas falta ele ler? 52 páginas. Qual é a fração que equivale a 52 páginas? 52 páginas completa o livro. Qual é a fração que completa 17 sobre 30? É a fração complementar. Como é que a gente faz a fração complementar? A gente sabe que é uma fração que tem o mesmo denominador, que é 30. Ó, das 30 partes, ele já leu 17, então faltam 13, né? É 30 menos 17, 13, ó. 13 sobre 30. É o que falta ler em termos de fração, que equivale a 52 páginas. Esse é o método aritmético, não entra letra. É só leitura de fração, tá bom? Aí você escreve 13 sobre 30 equivale a 52. Ó, 13 sobre 30 é a fração que falta, que corresponde à quantidade de página que falta digitar. Ó, se 13 sobre 30 corresponde a 52, eu quero saber uma unidade. Aqui tem 13. 13 sobre 30, eu quero saber 1 sobre 30. Tem que dividir tudo por 13, ó. Divide 13 por 13, que dá 1, 52 por 13 dá 4. Aí você chega no lugar de 30, 13 sobre 30, você vai chegar a 1 sobre 30. 1 sobre 30 equivale a 4 páginas. Mas o livro inteiro corresponde a quanto? Ó, se eu tenho 1 sobre 30, que equivale a 4 páginas, ó, o livro inteiro é quando o numerador for igual ao denominador. O denominador é 30, multiplica tudo por 30. Ó, multiplica 1 vezes 30 é 30, 4 vezes 30 também, ó, multiplica tudo por 30. Multiplica 1 por 30 e 4 por 30. Aí 30 sobre 30 é o livro inteiro, tá bem? Ó, é o livro inteiro. E 4 vezes 30, 120 páginas, que é o total de páginas do livro, ó, pelo método aritmético. Tá bem? Para você desenvolver raciocínio, conta de cabeça, fração complementar, para você não ter medo de fração, você precisa se jogar no método aritmético, tá? Porque o método algébrico, quando as frações se aprofundam, a gente não vai saber onde botar o x se nós não tivermos essa visão. Tá bem? Vamos seguir lá? Vamos seguir? Vamos agora para o método algébrico. Legalzinho? Vamos botar aqui o método algébrico. Olha como fica o método algébrico. Olha, a mesma fração, pelo método algébrico, a gente começa logo chamando o livro inteiro de x, né? Pela álgebra, o livro inteiro é x. Veja como é rápido o método algébrico, olha. Então, no primeiro dia, o menino leu 1/6 do livro, 1/6 de x, mas o segundo dia ele leu 2/5 de x, ó, 2/5 do livro, né? Ainda falta 52 páginas. Então, o que ele leu no primeiro dia, mais o que ele leu no segundo dia, mais o que falta ler, somando tudo isso aqui, vai dar o livro, que é x, ó. Precisa fazer só isso, né? Agora, quem é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é 30. Então, nós vamos multiplicar tudo por 30. Veja que o professor Dantas não está usando aquele procedimento na escola. Bota 30 embaixo de todo mundo. Não, ninguém vai botar 30 embaixo de porra de ninguém. A gente vai multiplicar tudo por 30. Olha, multiplica tudo por 30. Porque quando eu fizer 30 na primeira fração, 30 vezes 1 é 30, 30 dividido por 6 dá 5, então dá 5x. A primeira fração dá 5x, tá bom? Ó. Na segunda fração, 30 vezes 2 vai dar 60, 60 dividido por 5 dá 12, 12x, olha. Aí. Agora 52, 30 vezes 52, não pare para multiplicar, escreva 30 vezes 52. Não pare para multiplicar, que você vai perder tempo e vai perder a fluência do cálculo. Vai parar a velocidade. Vamos lá, 30 vezes 52. Faça isso não, que nem precisar vai precisar. E agora 30 vezes x, que dá 30x. Ó, multiplicamos 30 pela equação toda. Vejamos mais uma vez aqui, 30 na primeira fração. 30 vezes 1 é 30,
e 30 dividido por 6 dá 5. Quando você chega aqui na segunda fração, 30 vezes 2 dividido por 5, divida logo 30 por 5, que dá 6, depois multiplica por 2, que fica com um número baixo. Ó. 30 dividido aqui por 5 vai dar 6, e 6 vezes 2 vai dar 12. É mais prático do que fazer 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 5, tu vai parar para fazer a conta. Tá? Então, divida logo que o número cai. Professor, por que o senhor não dividiu logo aqui na primeira? 30 por 6, que dá 5 vezes 1, porque 1 é neutro, não ia alterar nada, né? Agora, o que é que a gente faz? Nós vamos juntar 5x com 12x, vamos manter 52 vezes 30, não multiplique, nem vai precisar, repito. A gente vai fazer, repete 52 vezes 30, soma 5x com 12x, que vai dar 17x, e ele passa para o lado de cá negativo, subtraindo 30, ó, 17x, ó, vem aqui para o segundo membro negativo, menos 17x. Trouxemos para cá, tá bom? 30 menos 17, 13. Aí fica 13x é igual a 52 vezes 30. Multiplica 52 por 30? Não. Divide tudo por 13, ó. Divide o primeiro membro e o segundo membro por 13, ó. 13 por 13 vai dar 1, e 52 por 13 vai dar 4. E 4 vezes 30 vai dar 120. E 120 é a quantidade de página. Percebeu pelo método algébrico? Certinho? Legal? Tudo bem? Tudo azul da cor do mar? Tudo bem? Vamos mais uma? Marroiá? Eita, meu Deus, será que esse pessoal ainda está vivo? Vamos, professor. Vitória, você está bem, Vitória? Está tranquila? Então, sim, professor. Você percebeu que bem. o método algébrico, Vitória, a gente samba legal, não é? Letícia, cadê Letícia, meu Deus? Letícia não falou nada. Juan, Laura Santos. Eu me perco, mas eu tô conseguindo me achar. Você tá o quê, Letícia? Eu me perco às vezes, mas eu consigo me achar, tá aí de boa. Oxi, minha nobre, se você consegue se achar, você tá boa, minha filha. Você tá numa situação muito boa. Sabe, Letícia? Ruim é quando a gente erra e não entende por que errou, não é? E não consegue se corrigir. Não é verdade? Meu Deus, só tem 21 alunos na sala. Ainda bem que só tem aqui na sala os que vão direto para a universidade, não é? Obrigado, Vitória. Obrigado, minha filha. Obrigadinho, Michele. Obrigado, Michele. Não, não é Michele, é Micaele Dantas. Pelo amor de Deus. Ô, monstrinho. Tassiane não disse mais nada. Ezra também não disse mais nada. Vamos mais uma, né? Eu acho que agora nós vamos chegar à 10ª questão. É uma coisinha bacana, gente. Legalzinha. Eu quero que vocês se familiarizem com leitura, tá bom? Olha, questão 10. Essa será a nossa última, tá bom? E eu vou preparar o slide e vou mandar para o Sagres, e o Sagres vai mandar para vocês. De fato, não vai em PowerPoint, ele vai em PDF, porque o PowerPoint geralmente não entra nos grupos. Dá um problema danado o PowerPoint. Mas vamos lá. Olha, em uma amostra retirada de um lote de feijão, constatou-se que 3/7 dele era feijão branco e o resto era feijão preto. Sabendo-se que a diferença entre as quantidades de saco de um e do outro tipo de feijão é de 120. Os sacos de feijão branco eram, portanto, em número D. Aí você vai fazer, o que você vai fazer aqui é escrever, ó, tem feijão branco e tem feijão preto. Qual é a fração que representa a quantidade de feijão branco? 3/7, feijão branco. Se a quantidade de feijão branco é 3/7, qual é a fração complementar para dar o total de feijão em relação à fração? 3/7 feijão branco e feijão preto. Vai ser que fração? Aí você diz, ó, se o total de feijão é só branco e preto, feijão branco e feijão preto é o total. Se feijão branco
Está dito lá que é 3/7. Então, para completar o total de fração, é o que vai completar essa fração aí. Repetindo, para completar o total de feijão, é o que vai completar 3/7. E 3/7 vai completar com 4/7. Olha, você vai fazer o denominador é o mesmo, aí faz 4 menos 3/7. 4/7. Tá bom. Então, com a fração de feijão branco, nós deduzimos a quantidade de feijão preto. Aí agora, o que acontece, preste atenção, é que ele diz que a diferença entre as quantidades de um e do outro tipo de feijão, ó, a quantidade entre um tipo e o outro, tá certo? É de 120 sacos. Mas qual é a diferença entre 3/7 e 4/7? A diferença é o que o maior tem a mais. Quantos sétimos 4/7 tem a mais do que 3/7? Qual é a diferença entre 4/7 e 3/7? Qual é a diferença entre 4 e 3? A diferença entre 4 e 3 é a mesma diferença entre 3 e 4. A diferença entre 3/7 e a diferença entre 4/7 não precisa fazer conta. Não precisa fazer 4/7 menos 3/7. Não precisa. A diferença entre 4/7 e 3/7 é de 1/7. E a diferença entre 4 e 3 é 1. E repete o denominador. Então, a diferença entre a quantidade de feijão preto e feijão branco é 1/7, que corresponde a 120 sacos. Não é? Então, a diferença entre feijão branco e feijão preto é de 120 sacos. Aí, agora, ele quer a quantidade de feijão branco. Você, agora, com 1/7, pode calcular os dois. Ó, 1/7 corresponde a 120, 3/7 corresponde a 3 vezes 120. Se 1/7 é 120, 3/7 é 3 vezes 120. E 4/7 é 4 vezes 120. Então, você percebe que nós temos 3 vezes 120, 360 sacos de feijão branco, e 4 vezes 120, 480 sacos de feijão preto. E ele quer a quantidade de feijão branco, que dá 360, não é? E aí, viu que a sacada aqui por aritmética é mais rápido do que você fazer isso aí por, preste bem atenção, por álgebra, porque aí vai botar duas variáveis, né? X para feijão preto, Y para feijão branco. X mais Y vai dar o total, não é? Mas fique à vontade, tá bom? Você entendeu que saiu rapidinho por uma leitura? E aí, essas são 10 questões, é um número razoável, é um número muito bom para a gente aprender frações. Eu quero que vocês sigam os problemas. Eu resolvi aí o conteúdo explicando, deu 30 slides. Nós temos aí mais 20 slides para o final do conteúdo, tá bem? Tá legalzinho, minha gente? Nós temos aí 20 slides, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui. No slide 10, eu queria que vocês seguissem aí pelo 11, 12, 13, 14, por aí vai. Eu não sei quantas questões finalizam, mas eu repeti aqui uma segunda marcação. Eu dei uns nomes diferentes aí, tá bom? Aqui tem os propostos que vão seguindo. E qualquer coisa, minha gente, se você disser bem assim, Dantas, vamos pedir ao Sagres mais uma aula para complementar só o resto das resoluções, nós fazemos, viu? Nós faremos isso aí com certeza, tá legal? Então eu vou botar aqui, ó, dessa questão em diante, os propostos, e eu vou colocar agora 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Nós fizemos 10, nós temos aí, eu acho que no mínimo mais 10 para a gente chegar ao final, tá bom? Tá legal? Então, se vocês precisarem, fala com o Sagres, e na próxima aula a gente vai só resolver questão, tá bom? Eu vou mandar o slide para vocês agora. Minha gente, eu vou encerrando por aqui. Um beijinho. Tá bem. Vitória, eu vou produzir uma listinha de exercícios para mandar para vocês, tá bom? Tá legal? Valeu. Obrigada. De nada, Cibele. Fique com Deus. Cadê a Aline? Cibele, Laura, Yara, Micaele. Minha gente, todo mundo.
Esdra, Letícia, Juan, também todo mundo, viu? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, minha gente. Tchauzinho, Eduarda, Esdra, Marcela Galvão. Tchauzinho, gente. Tchau. Kisses for you. Com licença, vou encerrando por aqui.